no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Impressionante é que eu recebo durante a semana várias mensagens de ouvintes, né? Que mandam e-mails para cá, mensagens no Facebook, no WhatsApp da rádio, dizendo: olha, Heleno, todo domingo a gente só tem que agradecer a você, ao seu programa, pela aula que o Dr. Silvio Provenzano dá todo domingo às 11h30, sempre com convidados especiais. E eu venho falando isso há algum tempo, né? Já há muitos anos que a gente vem prestando esse serviço aqui para a população e o pessoal reconhece sempre isso, né? Eu recebo várias mensagens durante toda a semana, inclusive passando temas variados. É que, como é só aos domingos, não tem como a gente atender. Às vezes tem pedido aqui que meses a gente vai conseguir atender o pedido de tanta gente que participa, que dá esse retorno pra gente, né? Então hoje no Rádio Serviço Saúde está aqui mais uma vez o meu amigo, grande médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. E para minha alegria, estou recebendo também a médica ginecologista e obstetra, vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva. As doenças cardiovasculares em mulheres já ultrapassaram as estatísticas de câncer de mama e de útero. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares respondem por 1/3 das mortes no mundo. Entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as cardiopatias chegam a representar 30% das causas de morte, a maior taxa da América Latina. Por isso, a doutora Célia e o doutor Silvio estão aqui para ajudar a família Tupi sobre esse assunto tão sério e tão importante. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi, agradecendo a generosidade da professora doutora Célia, que, entendendo a importância do tema, disse: não, vamos lá, até porque eu sozinho não poderia falar de um assunto tão importante quanto esse. Mas, se você me permite, queria mandar um caloroso abraço para o professor Dr. João de Deus Brito, foi diretor na Faculdade de Medicina, meu ninho, né, de onde eu saí, o FRJ, e ele acompanha o programa para alegria e surpresa minha, mas ele acompanha. Que bom. E eu me recordo que a primeira vez que eu vi responder a pergunta de um ouvinte, o nosso inesquecível, saudoso Alfredo Raimundo, ele até pediu: não, passar o telefone do teu consultório de jeito algum, pelo amor de Deus. O que o senhor ganha vindo aqui? Eu falei: eu? Não. Eu, durante anos, e ainda continuo, graças ao bom Deus, atendendo no ambulatório de servidores. E um dos diagnósticos que eu, como clínico, me atrevi a fazer é que uma parte das doenças só tinha a gravidade do que tinha pela falta de informação das pessoas. Que se as pessoas tivessem as informações corretas, poderiam procurar auxílio médico numa situação mais precoce, mais prematura, permitindo que os problemas que, quando chegavam até a minha mesa, já às vezes, infelizmente, sem solução, eles fossem problemas mais simples de serem resolvidos. E convenhamos, a Rádio Tupi é a Rádio Tupi. O acesso que você me permite aos milhões de ouvintes, às pessoas que nos acompanham, e a gente poder compartilhar informações. O programa de hoje, eu reputo, é um dos mais importantes que a gente vai fazer. Por quê? Medicina é prevenção. E a prevenção começa pela informação. Célia, bom dia. Obrigado. Fala um pouquinho sobre a encrenca que é a doença cardiovascular na mulher. A gente pensa que infarto e derrame dá em homem, não é bem essa história não, né? Não é não. Bom dia, Silvio. Querido Heleno, bom dia, Regina, amiga. Bom dia, família Tupi. É uma alegria sempre estar aqui. Como o Silvio falou, a informação é tudo. A informação empodera no sentido de você poder ter qualidade de vida e saúde, não só para você, mas para seus familiares. Realmente o risco cardiovascular é o que mais mata o brasileiro e a brasileira. E muitos desconhecem. E nós temos hoje alguns dados estatísticos para as pessoas saberem que em torno de 1.100 pessoas morrem por dia de doença cardiovascular. 43 pessoas, em média, morrem por hora
de doença cardiovascular. A mulher... É quase uma pessoa por minuto. Exatamente. Ou seja, ao fim do nosso programa... Número muito alto. Ao fim do nosso programa, infelizmente, 15 brasileiros terão morrido de doença cardiovascular. Impressionante. Impressionante mesmo. E a mulher teme o câncer. Todos os tipos de cânceres, nós temos mais morte por risco cardiovascular 3 vezes mais do que pelos diferentes tipos de câncer. E muitos dos motivos da mulher ter a doença cardiovascular é evitável. Então, nós vamos citar aqui alguns. A mulher desde jovem que é obesa, a mulher que desde jovem tem uma alimentação de péssima qualidade, que faz com que ela aumente seus níveis de colesterol, triglicerídeo, de glicemia, que aumente o seu peso, mas principalmente aquela circunferência abdominal, que ela em casa pode medir com a sua fita métrica. E isso é um dos indicadores que nós temos. Aquela mulher que é adulta, que tem uma circunferência abdominal medida maior que 80, ela tem que ficar com a luz amarela. E aceitável, um risco moderado, 101. Mas essa mulher tem que ficar com a luz amarela pelo seguinte: ela tem que ter um controle, ela deve saber o que usar e o que não usar, saber sua história familiar, se a mãe teve infarto, se a mãe é hipertensa, se a irmã é hipertensa e diabética. Todos esses fatores conjuntamente pioram o quadro dela. E se ela faz uso de pílula anticoncepcional, como é que fica? Ela pode usar toda e qualquer pílula anticoncepcional? Não. Nós temos mais de 180 pílulas no mercado. Uma coisa é o hormônio que protege a mulher em relação à doença cardiovascular até ela entrar na menopausa. É o hormônio que ela produz, desde que ela esteja equilibrada hormonalmente. Não tenha doença tiroidiana, não tenha oscilações menstruais que mostrem que a parte hormonal não vai bem. Essa mulher tem uma certa proteção, mas quando ela usa a pílula, ela está usando um hormônio sintético. E isso, dependendo de cada caso, faz a diferença. Vou dar um exemplo. Se essa mulher tem mais de 35 anos e ela é fumante de mais de 15 cigarros, a Organização Mundial de Saúde coloca que ela é proscrita a utilização de qualquer fumo, de qualquer cigarro. Então, essa mulher é de altíssimo risco para a doença cardiovascular. Doutor Silvio, conduza, por favor. Bom, a gente começou a falar de fatores de risco. E como a Célia colocou, existem os fatores que a gente pode modificar, e existem fatores que infelizmente nascem conosco e vão conviver conosco. Evidentemente que toda mulher que tem fator de risco não modificável, ela tem que ficar mais atenta. Um fator de risco não modificável é a história familiar. Evidentemente que se essa mulher tem na sua família o pai, ou a mãe, ou uma irmã que tenha tido uma doença cardiovascular como um derrame ou um infarto, ela por si só já tem um risco maior. Outro fator de risco não modificável, sabe qual é? Carteira de identidade. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, evidentemente que essas condições elas vão se tornando mais comuns. E evidentemente que não vamos entrar em sofrimento porque a gente está com a carteira de identidade amarelada. Antes, pelo contrário, vamos agradecer a Deus os muitos dias já vividos. Mas como a Célia colocou, eu tenho os fatores de risco que eu posso controlar. E é em cima deles que a gente deve, evidentemente, procurar levar todos os nossos esforços. O estilo de vida que as pessoas têm levado é, sem dúvida alguma, na nossa opinião, e a Célia acho que concorda comigo, o grande problema que está levando a essa situação toda. Por quê? Vamos começar da infância. Nós, quando éramos crianças, Helena, tem mais de 10 anos que você, um pouco mais do que a Célia, a gente brincava de pique, de queimado, de pique-esconde, a gente jogava futebol naquela terreno de areia, corria na praia. Hoje as nossas crianças, elas ficam escravizadas com o celular ou com o computador, sentadas. Aquele dinamismo que se via na criança, menino, não para quieto, não sossega.
A gente hoje tem que implorar a criança, sai da frente do computador, vai dar uma corridinha lá fora, vai. Porque se deixar, ele fica com aqueles joguinhos o dia inteiro. A diversão é completamente diferente. E a consequência disso é um acúmulo de gordura, porque a gordura nada mais é, família Tupi, do que uma reserva de energia. Eu faço reserva quando eu não gasto. Obviamente eu gasto energia quando eu pratico exercícios, mas eu não pratico exercício algum. Mesmo que essa criança, esse jovem, não se alimente exageradamente, e a maioria, infelizmente, se alimenta de forma exagerada, aquele monte de pacote de biscoito do lado do computador e põe para dentro, sentado na frente da telinha. Esse estilo de vida está fazendo as pessoas engordarem. E junto com essa obesidade, que começa já na mais tenra infância, outras condições vêm, e ambas essas condições, por exemplo, elas aumentam o risco vascular, hipertensão arterial, diabetes. Antigamente, Célia, dessa época, a gente tinha 2 tipos de diabetes, né? Que erradamente chamávamos de não insulino dependente e insulino dependente. Virou o tipo 2 e o tipo 1, que é mais correto. O tipo 2 era o diabetes que a gente aprendia, né, Célia, na escola, que era do adulto. Por quê? Porque raramente a gente via esse tipo de diabetes aparecer antes dos 50, 60 anos de idade. Era o diabetes que naquela época a gente dizia que era do velho, porque um cara da minha idade já era um idoso senil. Hoje em dia eu estou aqui falando para a família Tupi que me ouve, eu agradeço a Deus por isso. Mas de qualquer forma, o diabetes do tipo 2 era um diabetes que aparecia após os 50 anos, né, Célia? Eu tenho um paciente no consultório que ficou diabético do tipo 2 aos 12 anos de idade. Mudou muito, realmente. 12 anos de idade. Família Tupi, que absurdo. É como se esse indivíduo tivesse encurtado a vida dele em quase 4 décadas. Graças a um estilo de vida que, desde que ele saiu de dentro do ventre materno, foi errado. Alimentação errada, falta de exercícios e, óbvio, né, uma tendência genética esse problema. Circunferência abdominal, a gente mede, família Tupi, colocando 2 dedos acima do umbigo. Aí alguém coloca a fita métrica em volta do dedo superior, você tem a tua circunferência abdominal. Se você que está me ouvindo, mocinha, senhora, está com 80 centímetros, né, Célia? O sinal amarelo está ligado, o que a gente começa a fazer? Procurar um médico que vai dar um remédio para emagrecer? Não, comece a fazer exercícios, pelo menos andar. Se você tem mais de 40 anos, passe pela avaliação de um cardiologista antes disso. Célia, bola com você. Falei da hipertensão como fator de risco, diabetes, que estão associados ao estilo de vida, à obesidade, mas tem o tabagismo, tem o estresse, tem o uso da pílula anticoncepcional sem orientação médica. Aí eu deixo a bola no teu colo. Exato. O que o Silvio comentou, que a atividade física é fundamental. E as pessoas confundem, acham que tem que ir para uma academia, gastar dinheiro, nada disso. Acabou de ser lançado pelo Ministério da Saúde o Guia da Atividade Física da População Brasileira, que nós podemos colocar até no site do programa, Helena, porque é uma informação muito importante. Basta caminhar com o seu cachorro, varrer a casa, limpar o jardim, enfim, ir na padaria e voltar, descer e subir a escada de onde você mora, tudo isso representa atividade física. 30 minutos por dia, 5 dias na semana é o suficiente para você mudar o teu quadro de risco cardiovascular, lógico, acompanhado de outras atitudes, tal qual a mudança da alimentação. Hoje também temos uma preocupação em relação aos alimentos multiprocessados. O que é isso? Aquela lasanha pré-pronta e outros alimentos pré-prontos que não são saudáveis, e nós temos que estimular aquela comida básica, colorida no nosso prato, que o brasileiro sabe muito bem, e eu sei que está difícil, mas a gente tem como recorrer. Eu mesma tenho algumas plantações e moro em apartamento. Não tem nada mais saudável que um feijão com arroz com uma saladinha verde do lado. É verdade. A nossa alimentação, os primórdios que era a nossa alimentação, era tida como uma das mais saudáveis do mundo. Infelizmente, o mundo moderno, ele nos tirou até o direito de cozinhar aquele feijão pelo tempo que ele precisa ser cozinhado.
É muito mais fácil passar no supermercado e comprar uma comida pré-preparada. Eu boto no micro-ondas, está resolvido o meu problema. Não! Você está criando um problema, né, Célia? E sem dúvida nós temos que ter uma atenção. Eu vou citar aqui uma situação do dia a dia. É aquela mulher que faz o pré-natal e que lá pela metade da gestação começa a ter uma pressão alterada. Ela teve o bebê, melhorou a pressão e ela esquece que ela vivenciou aquilo na gestação. Só que aquele pequeno grande detalhe pode ser um sinalizador que mais à frente, quando ela tiver seus 40 anos, ela é uma mulher de risco cardiovascular. Se ela quer criar esse filho, se ela quer ver os seus netos, ela tem que saber que o controle da glicemia, o controle do colesterol, do triglicerídeo, o que Silvio e eu também falei em relação à circunferência abdominal, atividade física e uma boa alimentação vai mudar o quadro e ela vai influenciar também essa criança no seu desenvolvimento para que não tenham complicações de risco cardiovascular. Célia, eu não posso acabar o programa sem que você me diga: é verdade que o infarto agudo do miocárdio na mulher pode se manifestar de uma forma atípica? Ou seja, a gente quando pensa em infarto, né, Heleno? A gente pensa naquela pessoa com aquela dor no peito, que bota o punho no peito, que irradia para o braço esquerdo. Braço dormente. Isso. Aí corre que você está infartando. Eu sempre digo assim, bota 2 comprimidos de AS, engole e vá para a emergência, porque esses 2 comprimidos de AS podem salvar uma vida nessa hora. Botar embaixo da língua para engolir? Não, engolir. Tá. 2 comprimidos de AS se tiver isso. Mas na mulher, como no diabético e no idoso, o infarto pode aparecer sem essa, digamos, manifestação clínica clássica. Fala um pouquinho para a gente. É verdade. Ela pode referir um súbito cansaço. Um simples cansaço, como se ela perdesse as forças. E também uma má digestão, digamos assim. Ela sente como se ela não tivesse digerido bem alguma alimentação. Essas são típicas manifestações que a mulher apresenta e que ela não valoriza. Sim. E aí, com isso, o quadro pode agravar e pode ter uma morte desnecessária. Eu acho que Silvio quis levantar muito isso. É exatamente isso, quando você tem que procurar assistência médica. Então, se a senhora, por exemplo, já estiver na menopausa, ou se não estiver na menopausa, mas infelizmente é fumante, está acima do peso, tem uma hipertensão, um pré-diabetes, aparece esse desconforto na região do estômago, né, do abdômen, como se tivesse digerido mal, ou um cansaço que não tem uma explicação. Você não varreu casa o dia inteiro, você não lavou roupa o dia inteiro, mas aquele cansaço, procure assistência médica, porque isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Heleno, a gente sabe que a mulher tem os ovários, ao contrário dos homens que temos testículos. A gente produz testosterona, a mulher produz estrogênio. Sabidamente, o estrogênio é um hormônio protetor. Ele protege contra o risco cardiovascular, razão pela qual a doença cardiovascular é muito mais comum no homem antes dos 50 anos do que nas mulheres. Porém, e é isso que a gente tem que passar para a família Tupi, o estilo de vida absolutamente errado que muitas mulheres estão adotando está tirando esse fator protetor do estrogênio, de tal modo que o risco da mulher se torna igual ao do homem, né, Célia? É verdade. A mulher, quando entra na menopausa, ela perde esse fator protetor que a natureza dá. E eu tenho que usar, então, terapia hormonal na menopausa? Depende. A mulher tem que passar por uma avaliação. Não vamos diminuir o risco vascular apenas com a terapia hormonal. Nem todas as mulheres podem. As que podem vão ser beneficiadas, sim. Mas cada caso é um caso, tem que passar por avaliação. Falamos da pílula anticoncepcional e risco cardiovascular. Não quer dizer que toda pílula cause um aumento do risco. Depende da mulher ter a saúde para usar o anticoncepcional e que formulação. Não é aquela que a sua amiga usa ou que o farmacêutico orienta. É o que o médico avaliou e indicou para cada caso. Para você ver, a gente estuda há 40 anos e muitas vezes no dia a dia do consultório, tanto eu quanto a doutora Célia, principalmente ela, fica na dúvida, será que vale a pena, será que não vale?
e só pode ter dúvida quem sabe alguma coisa. Heleno, ficaríamos falando, se fosse possível, até amanhã, porque o assunto é importante. Verdade. Certamente, em breve, a doutora Célia voltará para falar. Aliás, posso já falar? Pode. Ela vai voltar mais em breve do que se pensa, porque já tinha prometido na semana passada que tinha um ouvinte querendo falar sobre incontinência urinária, aquela urina que a mulher ou o homem perde, né? E existem casos que a gente precisa indicar cirurgia e casos não. Aumenta risco de infecção. Eu já estou falando do programa da semana que vem. Mas aí eu falei, caramba, isso é um problema que a doutora Célia tem no consultório dela, eu diria que é miúde. E ela gentilmente vai vir semana que vem de novo. Que bom. Então teremos doutora Célia semana que vem para falar de incontinência urinária. Maravilha. Doutora Célia, minha querida, muito obrigado então pela participação. Uma boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, família Tupi, Heleno, Regina, Silvia, obrigada pelo convite. E é uma alegria. Estar aqui é sempre bom. Ok, querido. Doutor Silvio, boa semana também. Até domingo, querido. Semana começa às 4h, enfrentando Fortaleza. E a nossa catarse amanhã na nossa live da Meet Flu. Se for, eu digo o seguinte, torcer pro Fluminense, Heleno, é a mesma coisa que tem em casa um bipolar. A gente nunca sabe o que vai acontecer. É verdade. Bom domingo, uma semana abençoada. Abraço, querido. Super Rádio.